de Bolsonaro são incompatíveis com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus. Ele disse para a deputada federal Maria do Rosário que não a estupraria porque ela não merece. Uma fala de ódio às mulheres, de desprezo às mulheres, que naturaliza uma violência tão perversa que provoca tanto trauma como o estupro. Recentemente, ele também falou que visitando uma comunidade quilombola, o afrodescendente mais leve que ele encontrou lá pesava 7 arrobas, que é uma medida utilizada, por exemplo, para medir o peso de bois. Também disse que lá as pessoas não faziam nada, que nem para procriar serviam mais. Uma fala racista que despreza a luta das comunidades quilombolas, toda a luta histórica do povo negro contra a escravidão e pela liberdade. Em outro momento, ele disse que a PM deveria ter matado 1.000, não 111 presos, no chamado Massacre do Carandiru. Uma fala que também despreza as pessoas que estavam lá. Eu fico lembrando de Jesus dizendo: quando eu estive preso, você foi me visitar. É um texto bíblico em que Jesus demonstra compaixão e solidariedade também com as pessoas que estão privadas de liberdade. Em outro momento, Bolsonaro disse que não amaria um filho homossexual e que preferiria que ele morresse de acidente do que viesse a aparecer em casa com um bigodudo, ou seja, uma fala que hostiliza LGBTs, uma fala também preconceituosa. Também disse que o erro da ditadura foi ter torturado e não ter matado, naturalizando uma violência tão perversa. Com sinceridade, o que estas falas têm a ver com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus? Jesus ensinou a amar sem condições. Jesus não estimulou a vingança, mas o perdão e a reconciliação. Jesus andou com as pessoas oprimidas, descartadas, humilhadas da sua sociedade. Jesus impediu processos de execução, de achincalhamento. Jesus foi preso, foi vítima de tortura e um monte de gente xingando, demonstrando ódio contra ele. E mesmo morrendo de forma violenta, Jesus não desejou mal aos seus algozes, aos seus torturadores. Porque o Evangelho tem a ver com vida, com dignidade, com respeito, com o amor como princípio ético. Então, as falas de Bolsonaro representam o contraponto à proposta de Jesus. Bem, você pode pensar, mas Henrique, você está dizendo isso por causa das suas preferências políticas. Eu quero dizer para você, eu estou dizendo isso por causa da minha consciência diante do Evangelho. Eu não acho errado que pastores, pastoras, lideranças religiosas tenham as suas preferências políticas. Não há neutralidade. A questão é ter coerência, é ter integridade, é não controlar as igrejas e os púlpitos, é respeitar a liberdade de consciência dos participantes das nossas igrejas. Na minha igreja, por exemplo, o estudo bíblico é compartilhado, várias pessoas diferentes pregam, porque pastorear não é controlar, é caminhar junto, não é impor, é compartilhar o Evangelho. E você também pode dizer que a igreja não tem que tomar posição. Eu vou te dizer o seguinte: a igreja não deve se submeter a uma pauta partidária ou ideológica, mas diante das injustiças, ela deve sempre tomar o lado e a posição das vítimas, das pessoas que sofrem. Então, essa deve ser a dimensão da Igreja de Jesus. Entender que o Evangelho está acima de qualquer ideologia, que a Igreja, como corpo, movimento e instituição, não pode se submeter a um ou outro partido, mas diante de falas de violência, que achincalham o ser humano, que naturalizam o sofrimento, que estimulam o ódio, que incentivam práticas de violência, a Igreja precisa sim, com muita consciência, maturidade e à luz do Evangelho, ter posição. Em nome do Evangelho, lá de Jesus, é que é preciso dizer: as falas de Bolsonaro provocam ódio, são falas fascistas, contrárias ao Espírito, ao testemunho, aos ensinamentos de Jesus.